Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Queridos, liberdade. Nós vimos muitas pessoas dizerem que porque pulam carnaval são livres. Nós vimos muitas pessoas dizerem que vão para um canto, um para o outro, são livres. Só que nós queremos falar de uma liberdade muito especial, a liberdade que diz que é a capacidade para escolher não pecar. Vou repetir. Liberdade é a capacidade para escolher não pecar. Você pegou? Olhe bem, eu tenho a liberdade de decidir, eu não peco mais. Ou até peco porque nós somos pecadores, não justos sequer na terra. Porém, a Bíblia diz que nós não devemos ter prazer no pecado. Quem aceita Jesus fica liberto do domínio do pecado. Quem está entendendo? Quando eu aceito a Jesus como meu Salvador, eu tenho que entender que não há de forma alguma esse desejo de pecar. A liberdade em Jesus não é uma licença para fazer tudo o que queremos, tudo que queremos, sem consequências. Então, olhe bem, queridos, nós devemos entender algumas coisas. Por exemplo, nós temos hoje, com muita certeza, presidiários que estão presos 24 horas, chaveados, pegam sol só de vez em quando, que são livres, são libertos, porque vivem com Jesus. Então são pessoas que aos olhos humanos, de forma alguma pode ser chamado de liberto, mas tem gente na cadeia muito mais liberto que gente que está aqui fora. Por quê? Porque eles vivem Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo número 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Nós sabemos, queridos, que tem pessoas aqui fora que são presos ao dinheiro, por exemplo, né? A Bíblia diz que se eu amo ao dinheiro, não tenha dúvida, eu sou alguém que estou vivendo aquilo que a Bíblia diz, a raiz de todos os males. Então eu sou preso. Então, queridos, há muitas pessoas que nunca vão entender dessa liberdade, porque a liberdade em Cristo é totalmente diferente da que o mundo apresenta. Pastor, o senhor não está falando nenhuma novidade. Eu sei que não. Porém, nós temos visto nos últimos anos a igreja do Senhor, não ela toda, mas boa parte da igreja, as pessoas, embora servem ao libertador que é Jesus, ainda vivem presos, né? Eu tenho falado muitas vezes aí para os irmãos, nós temos muitas pessoas ainda vivendo através dos seus pecados de estimação. Ou seja, eu largo isso, largo aquilo, tudo bem, paro de fazer isso, mas isso de jeito nenhum. Não dá, não consigo. Ou seja, muitas pessoas hoje vivendo de uma forma totalmente superficial diante do Senhor. Então, queridos, eu quero que você acompanhe comigo aquilo que o Senhor me revelou. Mesmo nos sujeitando a Cristo, ainda assim nós somos livres por amor e não por falta de escolha. Deu para entender? Então olhe bem, eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos 8, 14, 15. Vou repetir o esboço. Mesmo nos sujeitando a Cristo, ainda somos livres por amor e não por falta de escolha. Aleluia. Então olhe bem, queridos,
Você conhece aquela passagem lá de Tiago? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tem gente que só lê outra parte. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não. Primeiro, eu e você precisamos nos sujeitar a esse Deus, que de certa forma nos comprou a preço de sangue, amém? Quer você queira, quer você não queira, nós somos propriedades exclusiva do Senhor. Mas o nosso Jesus, mesmo sendo propriedade exclusiva, que nós somos propriedade dele, ele não nos trata como escravo, mas sim com alguém que é liberto. Aleluia. Glórias a Deus. 14:15, né? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito da adoção, baseados na qual clamamos Abba Pai, chamamos de papai. Amém, igreja? Glórias a Deus. Queridos, ser filho do papai de Jeová é ser livre, porque filho é livre. Amém, igreja? Então, que nós venhamos entender isso. Eu quero aqui, o Espírito Santo está me lembrando aqui. Tem alguns personagens da Bíblia que viveram aos olhos humanos uma vida totalmente presa. Porque que... Agora eu vou falar dele, né? Vou lembrar do José. José do Egito, eu gosto tanto desse. O José, você sabe muito bem, ele foi vendido pelos irmãos como escravo. Viveu uma boa parte de sua vida de uma forma humilhante. Mas ele sempre foi alguém que se sentiu livre. Embora aos olhos humanos estava preso. Mas por que ele era livre? Porque ele servia o Senhor libertador. Então, amada igreja, nós temos Daniel, que era um homem, que era um prisioneiro, né? Mas era um homem que era livre. Ele era tão livre que quando ele soube que foi assinado o decreto que não poderia pedir nada a nenhum Deus a não ser por rei, o que é que ele fez? Eu sou livre, eu vou orar e pronto, está acabado. Meu horário de oração é 3 horas da tarde, 3 vezes por dia. Eu vou orar as minhas 3 vezes por dia. Por quê? É livre. Ele decidiu que ele pode orar porque ele teve autorização do Pai. Então, queridos, quando nós temos autorização do Pai, nós fizemos jus essa liberdade. Por que tantos missionários morrem por amor a Jesus? Por que tantas pessoas... Vamos falar lá do Coliseu, né? Foi Coliseu. Vamos falar do Coliseu, onde foi soltado aqueles leões. E o que acontecia? Aquele povo morreu cantando, louvando ao Senhor. Isso é ou não é liberdade? Estevão, um homem que estava sendo apedrejado porque servia o Senhor. O que é que acontece? Naquele momento ele consegue dizer, consegue não, porque ele tem uma visão, estou vendo o Filho de Deus, né, em pé, ao lado do Pai, ali no trono, em pé, né? Porque a Bíblia diz que Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas quando Estevão estava sendo apedrejado, Jesus levantou e disse, sabe, ficou olhando para aquilo. E ele consegue, naquele momento, ter um momento de liberdade. Eles estão tudo me apedrejando, mas eles não sabem como eu estou feliz por essa liberdade. Uma liberdade ao ponto de dizer assim, ó, Pai, a Ti eu entrego o meu espírito, imitando a Jesus e dizendo, Pai, não impute sobre eles este pecado. O que é que acontece?
Paulo permite aquilo, ou seja, Saulo, e a oração de Estevão. Então, antes de morrer, ele faz uma oração e creio que ele ganha Paulo para Jesus, porque logo em seguida ele sai dali e tem um encontro com o Senhor. Todo mundo sabe da história ali em Atos 9. E eu vejo que uma pessoa que é livre diante do Senhor, ela, por mais medo que ela tenha, porque esse negócio de dizer que a gente não sente medo, a gente sente sim, mas quando a gente é livre, que chega na hora que Deus permite, nós nos apoiamos na liberdade, porque Jesus é aquele que nos dá a liberdade. Amém, igreja querida? Jesus está aqui, amém? Queridos, a liberdade da Bíblia é promessa de vida eterna abundante, sem sofrimento. Vamos para Romanos 20, 23. Perdão, Romanos 6, do 20 ao 23. Romanos 6, do 20 ao 23. Aleluia. 6, 20. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados escolhestes? Somente as coisas do que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, olha só, libertados, diga libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, por fim, o quê? A vida eterna. Aleluia. Queridos, quem é livre tem certeza da alegria da salvação que ele tem. Quem é livre sabe que ele vai viver um dia onde não haverá choro, ou não haverá pranto, enfim, vai reinar com Cristo. Então, amado, isso é liberdade. Aleluia, glórias a Deus. Jesus, maravilhoso. A Bíblia nos ensina o que devemos evitar para não cair na escravidão. Essa é muito conhecida, 1 de Coríntios 6, 12. 1 de Coríntios 6, 12. Aleluia. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quem é livre consegue viver isso aqui. Isso aqui é o que o Senhor nos dá. Como eu falei quando eu disse que a Bíblia nos ensina o que devemos evitar para não cair na escravidão. Está cheio de crente escravo. Está cheio de crente escravo. Queridos, olhe bem, a pessoa que é liberta, ela consegue dizer assim, ó, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero, porque ela vive um fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Ela é livre, totalmente livre. E o diabo, ele quer que você não faça jus disso. O diabo, ele faz com que você mesmo se condene ao ponto de dizer que nada, eu não tenho jeito. Por isso que é o incentivo de você buscar a Deus, de você orar com tempo, com qualidade. Eu nem vou falar mais de 1 hora, vou falar de 15 minutos então. Quem sabe você ora 15 e gosta do negócio, vai para meia hora. E depois de meia hora, quem sabe você vai para 1. Eu vou dizer então, comece 15 minutos. Conversar com o Pai, fecha a porta do teu quarto e faça dali um lugar santo para você buscar a Deus. E então você vai entender com muito maior profundidade o que é liberdade. Liberdade. Esse dia eu estava na clínica de hemodiálise e tinha um cidadão dizendo assim, cara, eu não aguento mais. Eu estou preso nessa máquina.
eu não tenho mais liberdade, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Eu disse, pois é, meu querido, eu não me sinto preso, porque Jesus é aquele que me libertou. Daí o que é que eu faço? Eu mudo a inversão, eu mudo o que eles ficam lá falando, né? Eu digo assim, Senhor, eu quero te agradecer por essa máquina aqui que tu me desse, e a minha máquina, tu caprichasse, desse uma novinha, né? Já com a tecnologia mais avançada, ela, quando está entrando o ar, ela já desliga, e se dá um hematoma, ela já desliga. Enfim, Senhor, obrigado, Pai, porque cada vez está ficando melhor esse negócio. Eu te agradeço por isso, Senhor. Então, queridos, nós não podemos de forma alguma achar que liberdade é porque, sabe, eu posso andar com o Titanic, ficar aqui na frente, abrir a mão, entendeu? Isso não é liberdade, né? Nós precisamos entender que quando nós somos livres, nas horas que aos olhos humanos é a pior hora, nós somos livres porque Jesus está com a gente. Amém, queridos? Aleluia. Queridos, muitas regras não nos ajudam a viver de forma santa. Que regras são essas? Às vezes, nós confundimos liberdade, com todo o respeito que eu vou falar agora. Eu não vou usar, eu sou muito calorento, eu ando de bermuda a semana toda. Aí a Sandra assim, eu tivesse igual um pastor? Isso não, eu estou igual um pastor, eu só estou de bermuda, mas o coração continua de pastor. Então, onde eu quero chegar? Às vezes as pessoas pensam assim, eu não vou usar bermuda porque Jesus não vai se agradar. Isso aí é uma posição minha, né? Respeitando aos outros. Muitas vezes nós queremos colocar algumas regras para a pessoa dizer, não, se tu fizer isso, tu vais te sentir livre. Se tu fizer isso, tu vais te sentir livre. Então eu quero que você abra a sua Bíblia ali em Colossenses 2, do 20 ao 23. Estou acabando já, tá? Não se apavore. Falta mais uma hora. Quem achou, diga amém. E quem enxergou também, diga amém. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina de homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Amém, igreja? Amém, igreja? Então, queridos, tem muitas pessoas que veem a liberdade de outro jeito, né? A palavra de Deus diz assim, ó, obediência sim, sacrifício não. Então, eu, por exemplo, venho, né, de um ensinamento que, na verdade, andei muito sozinho, e algumas coisas que me ensinaram que simbolizava a santidade, né? E graças a esse Jesus que liberta, né? Eu sempre digo assim, ó, nós só vamos parar de aprender aqui quando Jesus levar a gente. Mas enquanto já nós estiver aqui, nós vamos ficar aprendendo, né? Porque a gente nunca sabe tudo. Então, sabe, queridos, eu me lembro quando eu fui para a Índia em 2008.
E eu preguei em várias igrejas lá. E a maioria foi para aquelas meninas, as meninas dos olhos de Deus. E quando eu fui para lá, sabe, a gente vai com aquele negócio, se preocupando com a aparência da pessoa, sabe, pastor? Se usa tatuagem, se não usa, se bota piercing, não bota, se bota brinco aqui, não sei o que e tal. Aquela coisa que na verdade a gente acaba extrapolando, né? E eu fui lá na Índia e eu comecei a ministrar para aquelas meninas e elas não tinham um piercing só, elas tinham um aqui, um piercing, aquela, sabe, toda com aquela cultura pagã. Muitas delas lá que iam casar, elas estavam esperando o noivo juntar dinheiro para pagar o dote lá, enfim, costume lá da cultura, né? E eu vi aquelas crianças adorarem ao Senhor de uma forma tão profunda. E eu escutava elas dizerem, algumas que eu sabia, e a Ana Paula me interpretava, que era em inglês que elas falavam. Uma das palavras que elas mais falavam é: hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre. E elas falavam isso e sentiam uma presença de Deus forte. Sabe, queridos, e todas essas meninas que eu estou falando, sem pai, sem mãe, sem família nenhuma, porque foram vendidas pelos próprios pais e compradas novamente pelo projeto Meninas dos Olhos de Deus, ou seja, mas elas se sentiam livres com Jesus Cristo, apesar de não ter uma família. Então, queridos, nós precisamos entender que às vezes nós fizemos o quê? Analisamos as pessoas pela aparência. E eu já fiz muito isso. E às vezes essas pessoas são aquelas que de repente Deus quer usar até para falar com a gente. Queridos, quando temos o Espírito Santo, é certo que temos liberdade. Amém? Você pode ali abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 3, do 13 ao 18, super conhecido, né? 1 Coríntios 13, do 13 ao 18. Eu ia só abrir o 17, mas prestem atenção. Manifesta se tornará a obra de cada. Não, perdão, não é 1 Coríntios, é 2 Coríntios, querido. Me perdoa. 2 Coríntios 3, do 13 ao 18. Olha só. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura antiga da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Olhe bem, amada igreja, eu quero que você entenda o que o apóstolo Paulo está querendo falar. Você sabe muito bem que Moisés é mandado por Deus para escrever os 10 mandamentos, a tábua da aliança.
Pela primeira vez ele sobe e fica 40 dias e 40 noites na presença do Senhor, ou seja, buscando ao Senhor em jejum. E quando ele desce, ele vai descendo e vai escutando um barulho de música, um barulho, uma festa. E quando ele chega, que ele depara para aquilo, ele pergunta: Arão, o que fizeram com você que você deixou acontecer isso? Está sendo adorado um bezerro de ouro, Arão? E Arão pega e diz para ele: não, sabe o que é? Todo mundo começou a me pressionar, dar ouro para mim, dar ouro, e eu fui jogando ouro e saiu esse bezerro. O Moisés, naquele momento, sabe o que ele fez? Ele pega e quebra a tábua da aliança. Sabe o que é isso? Ele quebrou aquilo que Deus mandou ele escrever. Foi a única parte da Bíblia que Deus escreveu com o dedo dele. Foi os 10 mandamentos, a tábua da aliança. Ele fez questão de ditar para Moisés. Depois ele quebrou. O que acontece então? Morre 3.000 pessoas naquele dia. Moisés manda matar 3.000 pessoas. Ou seja, e Deus diz para Moisés: Moisés, antes dele matar os 3.000, eu vou matar tudo. Mas Moisés disse: não, então pode riscar o meu nome do livro da vida, porque o Senhor trouxe todo mundo para agora vai matar tudo. Enfim, Moisés tinha uma certa intimidade com Deus ao ponto de ter esse tipo de conversa, né? Tem crente que fala 5 minutos por dia com Deus e quer brigar com Deus, né? Não, porque eu não aceito isso, aquela coisa toda, né? Tem que ter muita intimidade, conhecer o Pai de uma forma mais profunda. Ele faz isso. E o que acontece então? O que acontece depois? Deus, ele então dá uma nova chance. Ele dá uma nova chance, não para Moisés, não para o povo. Não, ele não ficou com peninha do Moisés, não. Sabe por quê? Porque Deus prometeu uma aliança e quis cumprir. Então tem uma segunda chance. Sobe de novo. Para quem não sabe, Moisés ficou 80 dias de jejum. Não foi 40. Claro, não tudo junto, né? Mas teve que subir de novo. Começar tudo de novo. E quando Moisés está descendo pela segunda vez, a Bíblia diz que Moisés estava com sua face refletindo como essa florescente, assim, para você entender. Só que ele não sabia que ele estava com o rosto assim. Tudo que eu estou falando está em Êxodo 34. Êxodo 34, versículo 29 em diante, fala o que eu estou falando agora. Ele desce pela segunda vez. Leia em casa, não aqui, tá? É porque tem gente que lê só aqui, né? Então, olhe bem. Onde eu quero chegar? Não eu, mas o Espírito de Deus. E Moisés não sabia que ele estava com o seu rosto, que estava assim, sabe, refletindo a glória do Senhor. Eu quero abrir um parênteses aqui, pastores e ovelhas. Quando nós buscamos a Deus, nós não notamos a nossa diferença, mas os outros notam. Quantas vezes, talvez o pastor Itamar também, pastor Bel, não sei, que às vezes a gente desce daqui: pastor, eu quero só falar com o senhor, né? Porque quando o senhor estava pregando, tinha um contorno atrás do senhor, da cor da fluorescente, assim. Nós, as pessoas que buscam o Senhor, não percebem. Você que busca o Senhor, o seu rosto vai resplandecendo. Quando você escutar o pastor Alves dizer assim, ó, o Espírito Santo está te deixando cada vez mais linda ou mais lindo, é verdade, sabe, é algo assim especial. E Moisés não percebe aquilo, mas ele percebeu: será que esse pessoal está tanto me olhando? Porque o povo ficava olhando para Moisés assim, olha só, eles ficavam olhando, e Moisés assim: mas que esse pessoal tanto me olha? Foi quando depois ele conversa com Arão, ele entende isso. Só que tem uma coisa: quando o Moisés estava na frente do povo, ele botava um véu, e quando ele ia com Deus, ele tirava o véu, e assim ele fazia sempre.
Só que teve um momento da vida de Moisés que ele botava o véu para que o povo não notasse que ele não estava aquilo tudo com Deus. Ele tinha dado uma descidinha e a glória de Deus não estava muito sobre ele, então ele continuou com o véu. O apóstolo Paulo, quando escreve isso, ele quer dizer assim: não façamos igual a Moisés. Não façamos igual a Moisés. Sabe o que é que eu aprendo? A igreja precisa tirar o véu. A igreja precisa tirar o véu. Está cheio, pastor Itamar, de pastores que oravam, que tinham a glória de Deus sobre eles, e eles são obrigados a se apresentar agora com o véu, porque não tem mais. Hoje eles trazem multidão por causa do nome deles, não do nome de Jesus. Ou seja, Jesus não está nesse negócio. Porque hoje nós vimos uma igreja palestrando, hoje nós vimos uma igreja de motivação. Não estou falando da comunidade cristã da Nova Aliança, eu estou falando no geral que nós vimos por aí. As pessoas hoje, queridos, elas não querem mais jejuar, elas não querem se arrepender. Por isso Paulo fala disso: onde está o Senhor, onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Só que, gente, o Espírito Santo avisa quando entra, mas não avisa quando sai. E está cheio de gente achando que ainda é cristão. Escutei uma pastora contar algo sobre isso. Ela disse que ela foi pregar. Se eu não me engano o nome dela, não sei se vocês conhecem, pastora Camila, acho uma coisa assim, uma menina nova. Como? Ela contou que ela foi pregar numa determinada igreja aqui no sul, não disse o nome. Daí o Senhor disse assim para ela: vou te mostrar uma coisa muito importante aqui hoje. Daí ela disse que o grupo Louvor cantou aquela unção, sabe, que todo mundo ali, o pessoal do louvor, sabe, coisa mais linda, ela disse. Daí passaram a palavra para ela. Ela disse: mas Senhor, e ela em pensamento: o que é que o Senhor vai me mostrar, que até agora eu não estou vendo nada? Daí daqui a pouco ela vê a pessoa que estava puxando o louvor, sabe, que estava ali no Shekinah ali, naquela, pegando mais 3 e ela conseguiu ver, porque a lanchonete ficava meio perto. O pessoal do louvor saiu daquele fogo todo e foi comer coxinha na hora da palavra. Daí, daqui a pouco ela olhou, outras pessoas da liderança que estavam ali, parecia que ia ser arrebatado, também saíram. Ou seja, as pessoas que estavam tudo no altar sumiram, ela não via, ninguém estava ouvindo a pregação, saíram tudo assim, sabe? Sabe o tempo de igreja católica que o padre ia, eu toquei muito na igreja católica, eu fazia assim, eu tocava, né, Mãe do Céu Morena, né? Eu tocava aquelas músicas. E daí, quando o padre começava a rezar a missa, sabe o que eu fazia? Ia passar a cristia, bater papo, contar piada. Mas aquilo, se eu tivesse lá hoje, eu ia fazer a mesma coisa, porque a letra sem espírito é morta. Agora, uma pessoa que já conhece Jesus e que fica, né? O homem de branco, aquela coisa toda, e depois vai comer coxinha, meu irmão, na hora da pregação. Sabe o que é que acontece isso? Está com o véu, viu, pastor? Está com o véu. Não tem mais glória, não tem mais unção, entendeu? Porque quando ele só crente aqui dentro. Quando ele chega em casa, né? A última coisa que ele vai fazer é orar. A última coisa que ele vai fazer é falar de Jesus para alguém. Se você observar nas conversas hoje dos crentes, nós vimos o quê? Nós vimos pessoas que um dia foram livres, sendo preso ao modismo, sendo preso ao homossexualismo, sendo preso a tudo quanto é porcaria.
pessoas que glorificam o nome do Senhor, mas emprestam também a sua boca para falar elogios para o diabo. Então, meus queridos, eu sei que existe, digamos assim, é diferente a igreja de 20, 30 anos atrás. Mas, amados, eu quero continuar livre. Pastor Abel quer continuar livre. Pastor Itamar quer continuar livre. Nós, pastores, queremos continuar livre. E nós queremos que você continue livre. Você não pode ser escravo de uma garrafa de bebida alcoólica. Você não pode ser escravo de algo que você vai ver no celular que não convém. Você não pode ser escravo, sabe, de coisas que para Jesus não serve para nada. Coisas que aqui vão ficar. Seja livre. Seja livre, querido. Eu sempre escutava aquela música do Matos Nascimento. Eu era fã do Matos na época. Ele cantava: hoje sou livre, né? No começo era novo convertido, mas por que ele diz que ele é livre, né? Consegue nem comprar um bolinho para o filho. Que liberdade é essa, né? Mas hoje eu entendo. Queridos, eu quero que você venha deixar Jesus ministrar forte no seu coração, para que você realmente, a partir de hoje, comece a buscar a sua liberdade. E essa liberdade você só vai alcançar buscando ao Senhor intensamente, se enchendo da glória do Senhor, e arranque esse véu. Arranque esse véu. Fique de pé em nome de Jesus. Grupo de louvor. Põe para mim ali 1 Coríntios 13, 17. Aleluia. Queria que você pensasse em Deus, onde você está. Filipenses 4:8 diz que nós devemos pensar só aquilo que é de boa fama, aquilo que é para ser glorificado. Então pense só nele agora. Aleluia. É muito importante nós entendermos algumas coisas do Senhor. Então, como nós pegamos no início, lemos o versículo inicial: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. E outra passagem que você conhece muito bem: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Clama-me, eu te responderei grandes coisas que tu não sabes. Conheça a verdade para acontecer a liberdade. O diabo tem se apresentado diante de você com uma lã de ovelha linda para ser teu amigo, tua amiga. O diabo tem se apresentado, talvez no lugar que você trabalha, como alguém que eu acho que ela conhece Deus. Queridos, vamos ficar vigilantes. Enquanto é cantada essa canção, por favor, converse com Deus aí.
e diga: Senhor, eu quero tirar esse véu. Eu quero tirar esse véu, Senhor, porque eu quero que a minha face resplandeça. Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.